Mais uma vez eu pego uma ponte aérea para a Europa. Vamos para a Turquia trocar uma ideia com o zagueirão, xerife brasileiro, muito tempo de futebol europeu, o Gabriel Paulista, que brilhou num clássico. E ó, o homem tem muita história e eu quero saber se ele vai voltar para o futebol brasileiro, ou melhor, se ele vai vir ainda jogar em alto nível no futebol brasileiro, como ele está jogando há muito tempo em alto nível na Europa. Tudo certo, meu parceiro? Tudo tranquilo? Valeu, irmão. Obrigado aí, prazerzão aí. Obrigado pela oportunidade também de estar falando contigo. E, pô, maravilha, né? Tive um tempo parado, sofrendo aí, mas graças a Deus consegui se recuperar bem, voltar em grande estilo, né? Num clássico, que aqui também os clássicos que pegam fogo, né? Então não tem coisa melhor de voltar, jogar os 90 e conseguir uma grande vitória como foi no último sábado. E assim, o clássico ele pega fogo, né? Assim, óbvio, aqui no Brasil também a gente, quando tem Corinthians e Palmeiras, quando tem Grenal, quando tem Cruzeiro e Atlético, Fla-Flu, fica a semana inteira falando. Na Turquia, 15 dias, a preparação é muito antes. E você, né, volta no jogo anterior já com essa preparação para jogar os 90 do clássico contra o Fenerbahçe. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Então, eu tive uma conversa, né, com o treinador, porque eu já estava em processo já da volta, né? Já estava treinando junto com a equipe. E aí a gente conversou um pouco, né? Então, porque também não foi uma lesão assim tão simples, né? Foi uma lesão um pouco grave, mas graças a Deus tudo certo, eu consegui recuperar bem. E aí ele me disse que queria me utilizar os 90 contra o Galatasaray, né? Que era um jogo muito importante, porque entra também a história que o Besiktas é o único clube da Turquia campeão invicto, né? E o Galatasaray essa temporada não tinha perdido ainda. E aí já entra muitas coisas, né? A história do clube, a rivalidade. E aí no jogo passado, anterior, né? Eu joguei os 45, me senti bem, conversei com o treinador novamente. Falei que já estava pronto, né? Na verdade, eu já tinha falado para ele que eu estava pronto para jogar os 90 no jogo anterior, né? É. Mas aí ele decidiu que eu jogasse os 45 e contra o Galatasaray jogar os 90 e graças a Deus as coisas deu tudo certo. Consegui voltar bem, jogar bem, me sentir bem fisicamente. E a vitória que era o mais importante, né? Não, e você vê que a minha memória me traiu aqui, né? Eu falei Fenerbahçe, mas o que o bicho pega mesmo é Galatasaray, né? O clássico, né? Então aqui, na verdade são os três, né? São os Aqui três, né? os três bicho pega, mas esse jogo foi exatamente especial, né? Pelo que eu te falei da história, né? Que o Besiktas é o único clube invicto e faltam, acho que se não me engano, 8 rodadas. E a possibilidade do Galatasaray perder seria contra nós, né? Uhum. Porque será muito difícil o Galatasaray perder mais pontos agora no que resta de campeonato, né? Então, esse jogo foi muito especial, foi uma preparação mesmo, a semana, o clube, você via aquela ansiedade que a gente não podia perder, né? Todos os funcionários do clube, presidente vem a semana inteira, comparece, e então a gente já entrou naquele clima, né? Clima mesmo de decisão, que a gente não podia perder, e manter a história do Besiktas, né? Já que eu falei assim na questão da memória, me ajuda aqui. São quantas temporadas na Europa? Eu acho que essa já é a 12ª, 12ª. Você é um né? jogador, hoje, é assim, obviamente, você saiu muito jovem do Brasil. Hoje você é um jogador com características totalmente assim adaptadas ao que é o futebol europeu. Você é um jogador europeu, você é um jogador com cultura europeia, com cultura futebolística europeia. Você é um jogador completo do futebol europeu, você se considera assim? Olha, eu tive base, vou te falar, base eu não tive nada, né? Porque eu, pô, jogava em escolinha de Sim. bairro, né? Então, com 17 para 18 anos, eu tive a oportunidade de jogar a Taça São Paulo pelo Taboão da Serra, né? Uhum. E aí o Vitória estava no nosso grupo, eu fiz um bom jogo contra o Vitória, e até o João Paulo, que é diretor do Palmeiras, né? Ele era diretor do Vitória, e ele me levou para lá.
E eu fui fazer teste ainda, ou seja, eu já fui praticamente pro profissional do Vitória, né? Joguei um ano só na base do Vitória, então minha preparação foi quase nada, assim, né, de base. Tive nada. E aí as coisas foram acontecendo, fiz um teste no Vitória, passei no teste e nesse mesmo ano já fui profissional, já comecei a ter as oportunidades, que foi até o Carpegiani que me subiu profissional na época. Então tive algumas oportunidades com ele. Fiquei 4 anos, quase 5 anos no Vitória, né? E aí fui para a Europa e fui para o Vila Real, que também é um clube também uma estrutura muito grande, né? Revela grandes jogadores. E cara, eu vou te falar a verdade, eu tô mais tempo fora do que no Brasil, né? Então, sim, eu tenho me considero sim já assim o estilo europeu, né? Aprendi muita coisa aqui, posicionamento tático, que nem eu falei, base eu não tive, então fui aprendendo. Fui Sim. aprendendo a cada treinamento, porque na época que eu cheguei, sofri bastante, né? Em questão a isso, a questão da adaptação do país, questão da adaptação do futebol muito mais rápido. Pô, eu sofri um pouco no meu início. Mas consegui se adaptar e hoje me sinto muito bem, me sinto um jogador europeu. Jogador completo, né? Um jogador, acho que completo, né? Você passou por várias escolas também, né? E qual que é a grande diferença? Você falou aí da La Liga, né? La Liga é um futebol assim até meio que parecido com o nosso, né? O futebol brasileiro, o jogador brasileiro quando vai para a La Liga, ele até tem uma adaptação um pouco mais rápida. Acho que o futebol inglês ele tem uma pegada mais forte. O da Turquia, ele se assemelha a essa pegada mais forte ou ele é um jogo mais tático também? Acho que para mim a La Liga tá em primeiro lugar, né? Em questão a tático, questão a nível técnico, né? O físico já é mais inglês, a Turquia é bem parecido à Inglaterra em questão a físico, né? E apesar que hoje a Inglaterra já mudou bastante, desde a minha época quando eu joguei no Arsenal, hoje já tem uma mudança muito grande, até porque são muitos treinadores estrangeiros, né? Sim. Se você pegar, né, os 10 primeiros são, não sei, são 3 ou 4 espanhóis, um holandês, que é o do Liverpool. Então, são muitos treinadores estrangeiros, então o futebol inglês mudou um pouco. Tá mais um pouco parecido assim a Espanha, mas até mesmo o Brasil melhorou bastante. Hoje o Brasil já vejo um futebol diferente, já um futebol mais dinâmico, mais tático. Muitos clubes já têm uma filosofia parecida à Europa, né? Então o futebol vem mudando, cara, vem mudando a cada ano. Tem que ter uma revolução também, senão a gente fica para trás e acaba perdendo aquilo que a gente sempre, né, teve. Mas é isso. O que que você aprendeu de cada escola? Assim, por exemplo, da Espanha, da Inglaterra, Turquia, assim, que você sente assim, a diferença assim, na questão tática, na questão de visão de jogo mesmo, assim, dentro de campo? Quando eu cheguei no Vila Real, foi aquilo que não acabei de falar. O futebol brasileiro, hoje ele já é diferente. Mas na época que eu joguei no Brasil, a gente ficou muito atrás, né? Em questão a tático, porque a qualidade técnica, o brasileiro já nasce, não tem como. Sim. O brasileiro é diferenciado. Mas precisava disso, né? O tático. E a Espanha é impressionante em questão a tática. Às vezes eu falo com amigos, né, familiares, que muitas vezes a gente ia jogar contra clubes que era o último do campeonato espanhol e a gente tomava um baile, cara. Tomava um baile em questão tática. O nível é bem parecido, sabe? E a Inglaterra, pô, aprendi, que era aquela loucura, não tinha muito tático, posicionamento, intensidade, né? O tempo todo. E a Turquia é bem parecida em questão a isso. Intensidade o jogo inteiro, cara. E às vezes quando é um time, digamos, melhor taticamente, igual o Besiktas, o Fenerbahçe, o Galatasaray, às vezes a gente sofre por causa disso, porque aqui joga um contra um,
Então, zagueiro, às vezes você olha, zagueiro tá no meio campo, o meio campista tá na zaga. Então tem essas mudanças, às vezes, né, de posicionamento. Então são coisas que a gente vão vendo, são culturas também diferentes, né? Sim. Mas a Espanha, a Inglaterra, em questão a isso hoje, já. A Espanha não, né? Eu vou tirar a Espanha, Sim. mas a Inglaterra hoje já tá bem mais tático do que antes. Pô, que legal ouvir isso de você, cara, porque assim, são mais de 10 anos fora, jogando no futebol europeu. Você jogando em alto nível. Você é um cara que está com 34 anos, experiente, tem muita lenha para queimar, tá jogando em alto nível, num futebol muito competitivo, ali batendo no teto. É muito bacana ouvir isso, porque a gente fala tanto assim que o Brasil tá subindo de nível, o nível tá muito competitivo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que, pô, tem 10 times que brigam para ser campeão, para bater campeão, 5, 6 times. A gente vê um Hulk com 38 anos jogando em alto nível, Oscar que voltou agora, Lucas Moura, jogadores que brilharam na Europa durante muito tempo e que estão retornando ao futebol brasileiro. O Neymar, por exemplo, tá voltando agora. Quando é que eu vou te ver no futebol brasileiro, hein, meu velho? Pô, eu fico feliz também de ver, né, jogadores que fizeram sua história na Europa, ganharam títulos, foram ídolos nos seus clubes. O próprio Thiago Silva também, Ah, 40 ou 41, se eu não me engano, e continua jogando e jogando bem, cara. Então, porra, isso mostra que nós, né, porque para muitos depois dos 30 já tá velho, mas a gente continua mostrando que não, que a gente cada vez está aprendendo mais e dá para continuar jogando em alto nível. E, cara, eu tenho um sonho. Eu já falei para todo mundo sabe. Que o meu sonho é de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians. Esse é o meu sonho. Porque já entra questões, né, familiar. Então, minha infância também, pô, eu torci pro Corinthians pelo fato do meu irmão, que eu já contei a história, né, que meu irmão era torcedor, era dos Gaviões também, sim. e acabou entrando para um outro mundo e acabou falecendo e tal. Então, eu tenho isso comigo. E muitas vezes eu falo que ele tentou também ser jogador de futebol e acabou não conseguindo. E eu sempre falo para minha família que eu tenho comigo que eu realizei o sonho dele. Sim. Então, até ele tem 3 filhos, né? O Lucas, o Matheus e o Leonardo. E eu sempre dou muita atenção a eles, né? Já são um homem já, né? Mas para mim meus cria, meus bebês, sabe? Então eu cuido Uhum. deles até hoje. E mas de voltar ao Brasil não fecharia as portas também para nenhum clube, né? Claro. E é isso, cara. Essa é a minha vontade. Um dia, quem sabe, voltar pro Brasil e vestir o manto do Coringão, né? E teve uma resenhazinha assim, um namoro assim, um namorico ali na última janela, né? Uma sondagenzinha, uma coisa assim, né? Teve algumas especulações assim, né? E, porra, isso pra mim eu fiquei feliz de verdade, né? Porque eu falei, pô, será que eu vou conseguir realizar esse sonho? Mas tá nas mãos de Deus, cara. Deus, eu acredito muito, Deus sabe do momento certo. Às vezes a gente quer pra hoje, mas Deus sempre prepara, né? Então, não sei, eu fico às vezes ansioso, mesmo Claro. com a experiência, com a idade que tenho, é ansiedade, porque é um sonho, cara, é um sonho. Então, vamos ver o que possa acontecer daqui para frente. Pronto e preparado eu tô, É, mas também quero deixar bem claro que eu tô feliz aqui no Besiktas, né? claro. É um clube também de uma história gigante. Tô feliz aqui, minha família também. Mas é o Corinthians, né? A gente nunca pode deixar de lado. E acompanhou lá o título paulista, tudo, o Campeonato Paulista, o título e tal. Pô, a Fiel fez uma festa gigantesca aí, né? Acompanhei. Aqui foi muito tarde o jogo, mas eu falei, não pode perder não. Então eu acompanhei aqui sim. E eu continuo sofrendo, não tem jeito. Como fala a torcida, né? Corintiano maloqueiro e sofredor, né? Exato. Agora, Gabriel, falando um pouquinho assim
do teu jogo, assim, né? Falando um pouquinho desse clássico, foi quente, né, cara? Teve depois lá a história do Mourinho com o teu treinador lá, foi uma resenha boa ali também, né? Teve várias situações ali que o clássico ficou bastante quente, né? Aqui é isso, tem essa rivalidade, aí já não é só entre os jogadores, é treinador, a torcida nem se fala, né, cara? O ambiente antes do jogo é diferente, é muito bom. Para quem gosta mesmo, acho que para mim é um dos melhores jogos assim que eu gosto de estar. E sempre tem essas provocações, né, cara? A história do Mourinho já diz também, que ele gosta de dar resenha, né? Gosta de dar uma provocação e quando provoca ele também, ele perde a linha. Então, mas é gostoso, cara. Às vezes é gostoso ter esse tipo de rivalidade, lógico, respeitando, né? Claro. Cada um. Mas, pô, é sempre bom você dar uma cutucada na equipe adversária, né? Então, e também saber receber as provocações também e levar isso como uma coisa normal do futebol, né, cara? Além de você, quais são os brasileiros que estão brilhando aí? Além de você, qual brasileiro que está brilhando aí no futebol turco? Ó, tem o Talisca voltou agora, né? Isso é Ele verdade. jogou no Besiktas, depois foi pra fora, aí tá agora no Fenerbahçe. Tem o Diego Carlos, que é o zagueiro, Sim, e bom. chegou agora em janeiro, mas tá machucado também, tá se recuperando de uma lesão. Bom, no Besiktas só tem o mesmo de brasileiro. No Galatasaray, cara, no Galatasaray acho que não tem nenhum brasileiro. Não, tem o Sara. O Gabriel Sara tá. Sara, Gabriel moleque de Sara. São Paulo, Qualidade, hein, moleque é bom. Bom, né? Bom. Pô, está fazendo diferença esse moleque aí, viu? Ele já Ah, era bom aqui no São Paulo, pô, e agora ele ele é chatinho, né? Ele dá o trabalho, não dá não? não, no jogo, no nosso jogo mesmo, a imprensa aqui começou a questionar o treinador deles, porque como com a chegada do Morata, então eles estão jogando com dois centroavantes. E Sim. aí tirou um pouco a liberdade do Sara. Então ele estava jogando mais atrás do que realmente a posição dele, né? E no nosso jogo mesmo dava para perceber, ele estava muito atrás e o Morata estava jogando como um meia. E Ah, aí verdade. tirou essa liberdade dele um pouco, né? Então questionaram bastante o treinador sobre isso. Mas ele, durante assim, o campeonato, antes da chegada do Morata, ele estava sendo um destaque também. Ele tem muita qualidade, tem jogador de gol também, de passe. Ele é muito bom mesmo, jogador. E assim, bom para vocês, né? Que tipo assim, o fato de tirar a liberdade acabou sendo bom para vocês ali, né? Foi mesmo. Foi bom porque ele era um. Ele é isso, né? O jogador deles, o Osimhen, que pô, ele é rápido pra caramba, jogador forte fisicamente. Então, com o Gabriel Sara, se der uma liberdade para ele, joga a bola no espaço. Sempre para defesa, para o zagueiro é mais complicado, né? E acabou perdendo essa liberdade que tinha. Apesar que o nosso time também foi muito bem defensivamente, a gente soube se comportar muito bem dentro do campo e acabou anulando algo de mais especial que eles tinham. Então, conseguimos anular alguns jogadores bons deles de passe, né, na profundidade também. E a gente conseguiu fazer o nosso resultado e defender bem, que era o importante, né? É. E a torcida lá é tão apaixonada quanto o brasileiro, porque assim, às vezes a gente recebe umas imagens aqui, pô, tem sinalizador, a galera lá, tipo, corneta mesmo, cobra, tipo assim, o turco ele é muito apaixonado, assim, né? Tem essa cobrança mesmo, assim, tipo, que nem tem aqui. Tem, aqui é pressão também. É parecido do Brasil, é essa paixão mesmo que nós brasileiros temos pelo futebol. Aqui os turcos também são malucos. Então, que nem eu falei, antes do jogo, do clássico, foi mesmo assim, um ambiente muito bom. Até mesmo o treinador na nossa pré-eleição, ele mostrou uns vídeos dos torcedores do Galatasaray, né? Até para dar uma, né, animada na gente Motivado. aí, motivar. Então, os torcedores, né,
falando mal do Besiktas, tal, falando que ia ser um jogo fácil para eles, tal, aquela coisa normal, né? Então tem isso, cara, tem essa paixão antes do jogo, depois do jogo, tem aquela, né? Tem algumas confusãozinhas também. O estádio, pô, o ambiente é maravilhoso, cara, top de verdade. Com sinalizadores também aqui pode, né? No Brasil que tá proibido, né? Então, pô, é bom demais. É bom você estar no campo ali vendo tudo isso, é maravilhoso. Pô, que legal. Cara, assim, tava escutando você falar no começo do papo sobre ter jogado no Vitória, né? O João Paulo Sampaio e tal. O João Paulo é um monstro, né, cara? O cara que transformou a base do Palmeiras. Hoje é um cara, né, de sucesso. Todo mundo quer contratar o João Paulo. Como é que é a tua relação com ele? Você tem falado com ele? Você tem contato com ele? Ainda vira e mexe fala com ele ou só contato é distante? Não, a gente se fala, não é frequentemente assim, mas a gente se Uhum. fala às vezes, né? Ele me pergunta como que eu tô aqui, se tá tudo bem, eu também pergunto dele e tal. Como que também foi a adaptação dele em São Paulo, porque é diferente morar em Sim. Salvador e São Paulo, né? Então a gente tem às vezes essa troca de ideia. E eu também sou muito grato a ele, porque tem até uma história assim, interessante, porque no meu início fui fazer teste lá e, e, na Taça São Paulo era um treinador no Vitória. E aí quando eu fui fazer teste, trocou de treinador. Beleza, eu tô fazendo o teste e o treinador na época disse: o Gabriel não tem condições, não tem que mandar Olha, embora. E o João Paulo, pô, o João Paulo falou: eu vi jogar, deixa. olha, bancou. Bancou. Eu vi jogar, deixa. E as coisas, graças a Deus, aconteceu. Então eu sou muito grata ao Vitória, ao João Paulo, que, porra, deu essa oportunidade para mim. E primeiramente é Deus, né? A família, que suporte familiar também é muito importante. E João Paulo me ajudou muito. Então, às vezes a gente tem, sim, esse contato. Às vezes ele me pergunta se eu queria voltar para o Brasil. Aí eu falo, pô, às vezes eu quero estar próximo à minha mãe também, que minha mãe hoje tá com problema de saúde, então eu fico nessa, né, cara? Eu fico, pô, eu quero estar próximo à minha mãe, a gente nunca sabe o dia de amanhã e tal. E meus filhos também estão pequenos. O Miguel não, o Miguel já vai fazer 12 anos, o Theo tem 2 anos, então a gente pensa muito, né, cara? Mas é isso, a gente às vezes sim troca umas ideias, mas nada é mais familiar do Sim. que outra coisa. Sim, ele é um cara muito gente boa, é um cara muito, muito. Acho que é isso aí, essa história, essa passagem tua com ele, acho que é um pouco do exemplo do que ele é, um cara que dá muita oportunidade para a galera, quando ele percebe que o cara tem talento, quando ele percebe que o cara tem ali, quando o cara tem talento, que ele enxerga isso, ele realmente de fato banca e dá oportunidade, é um pouco da marca do trabalho dele. E legal saber que você também teve essa chance com ele, você que é um cara, pô, hoje consagrado no futebol, um cara que tem uma história, que ainda tem muita lenha para queimar, obviamente, mas que também passou pelas mãos de um cara bom como é o João Paulo Sampaio. Cara, tô assim, ó, já papo bom passa rápido, né, velho? Pô, a gente tá aqui já batendo esse papo. E é o seguinte, eu sempre faço um desafio aqui, uma brincadeira, velho. Eu falei, até te preparar aqui, ia falar assim, deixa ele pensar e tal, mas vai ser de bate pronto. Para você, ó, 12 anos de futebol europeu, é jogador bom pra caramba que você já trabalhou junto. Então você vai montar a seleção dos caras que você já jogou junto, do 1 ao 11 e com o treinador. Tá preparado ou não? Posso me incluir? Não, não. Lógico, pô, tem que incluir, né, velho? Pô, é só seleção, né? É seleção, é o nome, ó, seleção. Tem que se Puta. incluir. Bora então, ó, goleiro, O goleiro eu vou com o Neto, Neto, porque tivemos 2 temporadas, porra, de nível muito alto, que o Neto até quase foi para a Copa do Mundo de 2018. sim. Então eu colocaria o Neto. Lateral direito, Puta, isso, hein, cara. Vou pensar um pouquinho, vou pra zaga, depois eu volto na vai. lateral. Dupla de zaga. Um é fácil. Eu e Garay, Gabriel Paulista e Garay.
E o lateral esquerdo? Lateral esquerdo, Nacho Monreal, Nacho Monreal. Jogou contigo onde? no Arsenal. No Arsenal. Boa, boa. Agora lateral direito. Dá uma moral pro Cedric Soares, então, vai. Sacanagem. Caraca, lateral direito. Vou pensar mais um pouquinho. Vai, então vamos pra volância. Vamos pra volância. Dupla de volantes. Volante eu colocaria o Condovia Dómia, e Parejo, Dani Parejo. Dani Parejo. Meia, E na frente deles é Santi Cazorla, Santi Cazorla. Jogou contigo aonde? no Arsenal. No Arsenal também. Agora, atacante aberto pela esquerda. Foram muitos. Dois atacantes, um aberto pela esquerda, um pela direita e um centroavante, vai. Não, nesse ataque eu colocaria Alexis Sanches. Alex Sanches, top, jogador top. Eu vou colocar o Neymar, pô, porque eu tive na seleção junto com ele. Sim, sim, sim. A gente não chegou a jogar, mas eu tive ali no grupo. Neymar, você estava com ele na convocação, Neymar, Alexis Sanches, falta mais um atacante aí, ó. Não, eu colocaria o Alexis Sanches e o Neymar mais na frente e um pouquinho mais adiantado, recuado, o Ozil. Ozil, pô, aí você coloca dois meias, então. Ozil, Alexis Sanches e Neymar de 9 ali. E o treinador? Ó, são dois treinadores que, um também eu sou muito grato, que é o Marcelino, que me ajudou muito na minha carreira. Top. E o Simeone, cara. Então, talvez colocaria um como treinador e outro como auxiliar. Quem é auxiliar e quem é o treinador? Colocaria o Simeone como treinador, porque pela história, no que ele transformou no Atlético de Madrid, hoje tá maluco, não tem questionamento nisso daí. Então, os dois. E o lateral direito, vai ficar enrolando ou não? Vou colocar um que eu vou jogar ainda com ele, pode ser? Pode. Mateuzinho, aí, gostei, Mateuzinho é fera. Esse moleque aí merece seleção, viu? Ele é bom, né? Bom. Tem acompanhado ele? Tenho, muito. Eu falo até com uns amigos meus, esse cara aí precisa ir pra seleção, cara. Ele precisa de algo mais. É diferente, né? Ele bom. já estava bem no Flamengo, né? Chega no Corinthians bem, toma conta da posição, que é difícil, né? Porque, pô, você é jogador experiente, sabe disso. O Fagner é uma lenda do Corinthians, né, cara? Tipo assim, o cara chegou, entre aspas, tomou, né? Ou ocupou uma posição de um cara grande, né? É difícil para um jogador jovem também, né? Querendo ou não, é pressão também, né? Por tudo que o Fagner fez no Corinthians, e você chegar no lugar de um jogador como ele, você entra já com a pressão. Além de tudo, jogar no Corinthians também, que isso também já é uma pressão, pô. E ele, que personalidade, cara. Parabéns mesmo, de verdade. Conseguiu ali tomar conta mesmo da posição e vem jogando bem, vem sendo um destaque aí. Na final mesmo contra o Palmeiras, na minha opinião, foi um dos melhores em campo. E não só esse jogo, só tô dando um exemplo de um jogo, mas já vem numa sequência, não é um jogo, dois mal, então ele já vem uma sequência boa. Então, acho que merece uma oportunidadezinha. Boa, e aí quando você for pro Corinthians, ele paga o bicho pra você na entrevista aí da moral que você deu pra ele. Tem que pagar, né? Tá maluco? Boa. E vem cá, me diz uma coisa. Primeiro gostei da seleção. Seleção, acho que dá para ganhar uma coisinha. E você chegou a enfrentar o Memphis na Europa? Putz, eu tô na dúvida. Não sei se a gente chegou a jogar contra. Eu acho que sim. Um Valência-Barça, acho que sim. Jogamos juntos. Provável, né? Uhum. Ele é um cara diferente mesmo, né? Ó, ele é diferenciado. É um jogador craque, ele é craque. Craque, concordo. E eu tive a oportunidade também de estar com ele no Atlético, né? Então foi pouco tempo, mas eu tive essa oportunidade de estar com ele. E eu sempre falo que ele jogou futebol de salão, certeza. Porque o que ele faz com a bola, às vezes no treino, no reduzido, esquece. Ele no pivô, não tinha... Esquece, ele é muito bom, sabe proteger bem a bola. E a bola no pé cola. Ele é diferente. E acredito eu que tem muito ainda
que ele possa fazer no Corinthians ainda, vai crescer ainda cada vez mais e já está nas graças do torcedor e acho que acredito que cada vez mais e, e vai ganhar títulos. Com certeza vai ganhar muitos títulos aí com a camisa do Corinthians. É o que eu desejo, torço também por ele, que é um cara espetacular, cara. É uma Humildão mente mesmo, né? demais, 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 demais. A parte de ser um craque dentro do campo, é craque também fora, porque o que ele faz é pelas pessoas, o comportamento dele independente de quem seja, se é o presidente ou o que corta a grama, ele trata todo mundo igual, não tem diferença com ele. Então, isso daí já acho que já ganha as pessoas, né? Independente se você é bom jogador ou não, isso que para mim é o mais importante, é o caráter da pessoa, o respeito que a pessoa tem um pelo outro. Gabriel, então, poxa, papo bom passou rápido. Quero te agradecer demais aí esse tempo aí, para esse papo, para essa resenha. Bom demais falar contigo. Já conheci o teu futebol, já à distância aqui acompanhando, agora falando contigo, mesmo por vídeo aqui. É muito legal poder conhecer um pouco mais da tua história, apresentar para a galera que não te conhece e que vai passar a conhecer agora um pouco mais da tua história. Sucesso para você na Turquia. Quero te ver aqui no futebol brasileiro em breve, hein, irmão? Obrigadão aí, valeu, pô, pela oportunidade aí, né, para eu poder, né, falar um pouco para as pessoas conhecer um pouco mais, né, porque muitos anos na Europa, muitos não me conhecem, mas isso é muito bom, né, conversar com vocês aí. E, porra, também espero voltar pro Brasil, né, espero realizar meu sonho e vou continuar aqui trabalhando, se dedicando como eu sempre fiz. E se as oportunidades aparecer, novas oportunidades aparecer, estarei sempre pronto e preparado. Tamo junto, valeu! Valeu!